acopladinho aí, não desgrudei. Kleber, olha só, o nosso assunto a partir de agora, vamos falar o seguinte, o Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, realiza sabatinas com os candidatos a governo. A ideia é saber de cada postulante as propostas, não para a categoria apenas, mas também para a administração pública em geral. Bom, e para falar então sobre este assunto, nós convidamos e está conosco a partir de agora o presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio Carmo. Oi, presidente, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, ouvinte da Sagres. É um prazer estarmos aqui novamente, podermos falar sobre nossa atividade, sobre o papel do Sindifisco, sobre as próximas eleições, né, as pretensões dos candidatos para os próximos 4 anos. E nós tomamos essa iniciativa na segunda edição já, em 2018, nós fizemos essa mesma programação, de conversarmos, ouvirmos os candidatos ao governo de Goiás, para a gente tentar ali, de alguma maneira, conhecendo os planos, propormos, né, algumas medidas importantes. Bom, presidente, então a respeito de medidas importantes, o Estado de Goiás entrou recentemente no regime de recuperação fiscal do governo federal. E aí, boa parte do que se refere às contas públicas do governo, nós temos que associar a esse regime de recuperação fiscal. É um regime do governo federal, só contextualizando aqui para quem nos acompanha, esse regime para estados que estão em dificuldade financeira. E aí, Goiás, há uma expectativa de que daqui a pouco possa melhorar a sua capacidade de pagamento lá do Tesouro Nacional, saindo da classificação C e subindo para B e depois A. Quem é letrado com A e B tem aval do Tesouro Nacional para contrair empréstimos. Goiás ainda não tem. Baseado nisso, presidente, eu acho importante fazer essa referência aqui. E é claro, os candidatos vão apresentando as propostas, não só aí na sabatina, com o Sindifisco, mas na própria campanha eleitoral em si. Mas de antemão, avaliando esse contexto do regime de recuperação fiscal, entre outras questões, o que os candidatos na avaliação devem se preocupar com as contas públicas, levando em conta esse regime de recuperação fiscal que eu citei? Nós estamos tratando a questão dos planos de governo sob a ótica tributária, né? Então, não obstante a adesão do Estado de Goiás ao regime de recuperação fiscal, nos termos da Lei Complementar 159, o Estado de Goiás ele tem tido recordes de arrecadação nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? Vários fatores, como a alta da inflação, combustíveis, né? Houve um acréscimo muito grande, um incremento muito grande no preço dos combustíveis, gás de cozinha, gasolina, álcool, diesel, né? Outros setores também, a inflação dos alimentos, né? Que o ICMS é o maior beneficiado com a alta dos alimentos, e num ambiente de regime de recuperação fiscal, com uma série de limitações, uma série de travas que foram colocadas, com o aumento da arrecadação, e o aumento foi significativo, mais de 25%, quase 25% de aumento da arrecadação de 2021 para 2020, já estamos aí com um acréscimo de 2,5 bilhões, praticamente, comparados, né, de janeiro a julho de 2022 com janeiro a julho de 2021, né? Então, todo esse cenário que em 2019 se apresentava caótico, né? De dívida, de folha atrasada, nesse período de 3 anos e meio, essa equação começou a se resolver pelo lado da receita, né? Nós tivemos um acréscimo muito grande, inclusive em meio à pandemia, nós tivemos um incremento de receita significativo. Então, nós falamos e fazemos as propostas, discutimos a questão do plano de governo, considerando o regime de recuperação fiscal, mas levando em conta um saldo positivo aí nas contas em relação à receita do Estado, né? Um resultado, um desempenho da receita do Estado e foi fora do comum, assim como de praticamente todos os estados da federação.
Então, nós fazemos as nossas proposições, discutimos a questão dos planos de governo, levando em conta esse acréscimo de receita significativo, né? Então, todas essas questões envolvendo as finanças do Presidente, Estado estão facilitadas por uma arrecadação recorde nos últimos 2 anos, pelo menos. e aí o senhor tocou no ponto, falou sobre os combustíveis. A classe política, ela se mobilizou, a meu ver, de uma forma até eleitoreira, pensando aí numa desoneração, mas uma desoneração de tributos que esses tributos valem até o final do ano, essa redução para áreas consideradas como essenciais. O ICMS para combustíveis, para energia elétrica, telecomunicações. Nesse aspecto, presidente, levando em consideração as contas públicas, há a possibilidade de manter essa desoneração de tributos no ano que vem, quando o novo governador assumir o mandato, não é? O governador, ou se o governador for reeleito, não é? Enfim, o próximo mandatário, não é, para os próximos 4 anos, terá condições de manter essa desoneração de tributos de acordo com os dados que o científico levantou? Olha, a questão dos combustíveis, da energia elétrica, essa redução de alíquotas, né, com a Lei Complementar 194, na verdade, dificilmente ela será mantida, e é uma medida de fato eleitoreira, na nossa visão, feriu ao Pacto Federativo, feriu a autonomia dos estados. Nós já estamos com resultado negativo na arrecadação, tanto de combustíveis como de energia elétrica. Agora, em julho, nós já tivemos, só no setor de combustíveis quase 15% de queda na arrecadação, né? Resultado da redução da alíquota. A energia elétrica em torno de 5%. Então, foi uma interferência na autonomia dos estados, que é quem tem a competência para legislar sobre esses tributos. A alegação de estado de emergência não houve dificuldade de se decretar estado de emergência em relação à pandemia, vai se fazer isso há 3 meses antes da eleição, né? Com prazo para terminar, né? Então, dificilmente, o Supremo já está recebendo ações dos estados no sentido de garantir a compensação desses estados ou suspender o pagamento da dívida desses estados em função dessa interferência na autonomia dos estados federados. Quem tem poder para legislar e competência constitucional para legislar a respeito de ICMS são os estados, né? Essa redução de arrecadação já visível, né, na arrecadação do Estado em relação ao combustível e energia elétrica, vai repercutir isso vai em cadeia, isso chega aos municípios, que têm 25% de ICMS de cada valor arrecadado. Então, apesar de ser uma medida, digamos, benéfica para o bolso do consumidor, mas ela, juridicamente falando, ela fere o Pacto Federativo e num período delicado, né, e sensível nas eleições em nível nacional e nível local. Os estados tiveram que cumprir a determinação aprovada no Congresso Nacional. Mas dificilmente isso continuará, porque os estados não podem, não devem, não irão abrir mão da sua autonomia em legislar. Podemos discutir carga tributária, isso é um outro assunto. A carga tributária está elevada em determinados setores, no setor de consumo, isso se resolve com reforma tributária. O sistema tributário tem que ser revisto, o modelo tributário tem que ser revisto, ele tem que migrar do consumo e da produção para patrimônio e renda, né? Não uma medida como essa que tão somente traz uma redução de preço, lógico, você diminuiu a participação de um tributo importante na composição do preço do produto. Porém, isso não foi compensado em nenhuma outra situação.
Se isso fosse transferido para outros setores, para outras alíquotas, para outros produtos, para outras situações, patrimônio especial, tudo bem. Mas foi só uma medida para reduzir preço e sair na televisão, que a gasolina semanalmente está caindo, o diesel está caindo, o álcool está caindo. Porém, o sistema continua caótico, injusto com os mais pobres, né? Que nem carro para pôr gasolina eles têm. Então, o benefício nós temos que ver nos alimentos, tem que ver no supermercado como é que está, não tem impacto nenhum. Então, assim, a reforma tributária é que é o caminho para que nós tenhamos um Estado, uma política tributária, um sistema tributário justo e que não seja perverso com os mais pobres. Nós estamos com o presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio Carmo. Presidente, ouça aí os questionamentos do Kleber Ferreira. Presidente, Paulo Sérgio Carmo, eu vou me dar a liberdade, presidente. Quando eu tinha o cabelo preto e o senhor tinha um pouco mais de cabelo, eu te chamava de Paulão. Não vou te chamar de Paulo Sérgio agora, porque não tem como, não entra mais, mas é um prazer falar com você, Paulão, que está na luta aí há muitos anos, há muito tempo, prestando um serviço muito interessante para toda a sociedade, não só para a sua categoria. Quando você fala sobre essa questão da reforma tributária, você não acha que a coisa tem de ser maior, mais ampla? Você não pensa que o Brasil não passa a ser um novo pacto federativo que tire das costas dos municípios responsabilidades que eles não têm, dotação orçamentária para cumprir, e aí a gente tem essa saúde do jeito que está, a gente tem a falta de qualidade na educação básica também, a gente tem problema no transporte estudantil, a gente tem outros problemas daquilo que foi jogado nas costas dos municípios, mas não foi jogada na dotação orçamentária. Nós não vamos passar verdadeiramente por um pacto federativo, não, Paulão? É um prazer falar com você. Prazer, meu Kleber. Isso é a mais pura verdade. O Estado brasileiro precisa de uma repactuação, mas uma repactuação feita nos termos corretos, né? Não em nível de interferência, não em nível de ingerência, né? E puramente eleitoreiro, uma medida como essa que interfere nas contas dos estados, né? Os estados estão arrecadando muito porque o preço do combustível está alto, então eles têm dinheiro, eles estão em condição de suportar. Não é verdade, né? Existem demandas, os municípios vão no rastro disso, né? Os municípios que têm o contato com o cidadão, o contato direto com a prestação de serviços, saúde, educação, né? Eles têm que ter recursos suficientes para isso, que já não são suficientes para as demandas. Então, logicamente que precisa se rever isso. A nossa estrutura tributária ela é perversa, ela penaliza o mais pobre. Se você for no supermercado hoje, com o salário que tem, com a remuneração que tem, e uma pessoa que ganha um auxílio nesses programas de renda mínima, ele vai pagar a mesma carga tributária. Ele vai pagar a mesma carga tributária sobre os alimentos que eu e você e nós aqui estamos comprando, né? Isso não é justo, enquanto o patrimônio e a renda estão preservados. A renda que nós estamos falando aqui não é o salário que está ali descontando na fonte o imposto de renda, são as grandes rendas, a Receita Federal, o Sindifisco Nacional, a Associação dos Auditores da Receita Federal, eles têm isso levantado. Rendas acima de 320 salários mínimos mês tem um imposto de renda de média de 2% a 5%. Quanto maior a renda a partir de 40 salários mínimos, menor é a carga tributária sobre a renda, né? Quem tem renda mensal acima de 300 salários mínimos, né? 360 mil reais mês, né? Então, a coisa é tão perversa que quem ganha mais paga menos, é regressivo o sistema tributário nosso. Então, tem que ser revisto mesmo para desestimular o acúmulo de riqueza, isso tudo tem que ser pensado, e os estados e os municípios, que são quem efetivamente prestam serviço, mais os municípios, eles têm que ter atenção especial do Congresso Nacional para que tenham os recursos suficientes para atender a população. Quem atende a população, de fato, são os estados e, em primeiro lugar, os municípios.
Então, é preciso rever. Agora, medidas como essas, que trazem um dano, falo para vocês, já caiu 15% no mês de julho, a arrecadação de ICMS sobre combustível. Isso, 25% disso vai para os municípios. Então, é menos receita, é menos arrecadação e menos recursos para os serviços que já são difíceis de ser prestados com o que já tem. Então, o dano disso é de longo prazo, né? O prejuízo dessa queda na receita dos estados e dos municípios é de longo prazo, né? Então, eu creio que a reforma tributária, a mãe de todas as reformas, é a primeira reforma que precisa ser feita, porque é ela que garante o financiamento das políticas públicas, é ela que mantém a máquina estatal. Então, isso precisa ser revisto, é preciso ser tratado de forma inteligente, um sistema que venha a incentivar, né, a produção, que venha incentivar a geração de emprego, que venha incentivar o consumo, de maneira que nós tenhamos recursos para prestar os serviços. Ok, Samuel, o Paulão já respondeu ao meu questionamento, ao questionamento que eu tinha, né? Nós estamos aí com essa questão do horário político gratuito, que a gente tem que cumprir muito rigidamente a planilha. Então, eu já fiz o questionamento que tinha para o Paulão. Samuel? Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Desejamos sucesso aí na realização das sabatinas com os candidatos. Tomara que o debate seja produtivo e revertido aí também em propostas para a coletividade. Muito obrigado, uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado, Samuel, obrigado, Kleber. E o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás está à disposição da sociedade para que a gente possa ter não só um Estado de Goiás bem estruturado, com políticas consistentes, assim como o nosso país também. Destaques e ainda